Glória a Deus, estamos de volta, estamos de volta. 2 horas e 4 minutos na Nova Bezerra FM, 2 horas e 4 minutos, glória a Deus. Chegou o momento da palavra, chegou o momento de falar com Deus, de ouvir Deus falar. Louvado seja Deus, somos dependentes do Senhor, né? E eu passei para você já o texto que é 1 Tessalonicenses capítulo 5. E Deus vai falar nesse texto, pode ter certeza, a partir do versículo 16. Deus vai falar comigo e com você, pode ter certeza, viu? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler a palavra de Deus. No versículo 16 diz assim: regozijai-vos sempre. Olha que palavra, Deus já começa a falar com a gente. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19 diz: não extingai o Espírito. Não extingai o Espírito. O 20 diz: não desprezeis as profecias. Examinais tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha o que Deus está falando nessa tarde para mim e para você. É forte, viu? Vamos entender o que Deus está falando nesse texto, porque somente Ele é quem dá a sabedoria para a mente humana, somente Ele. E lembre-se que você foi feita a imagem e semelhança dele. Infelizmente, a gente olhamos para muitas pessoas e não conseguimos enxergar nada de Deus. Isso é triste. Isso é triste. Para mim e para Deus muito mais. Você já pensou olhar para um homem sanguinário que tem prazer de derramar sangue? Olhar para uma pessoa que tem prazer em separar casamento, destruir família, tem prazer de praticar o mal? Cadê a aparência de Deus? Cadê? É triste. E tem deixado muitas pessoas tristes e cabisbaixo. Tem deixado, por esses testemunhos, mau testemunhos, né? Tem deixado pessoas sem querer estar no Evangelho, sem querer entrar numa igreja, revoltada porque o homem de Deus escandalizou, a mulher de Deus escandalizou. É triste isso. Mas Deus não quer ver você triste. Ele disse aqui no verso 16: regozijai-vos sempre. Olha aí, alegrai-vos sempre. Nós temos motivo de ser alegre, pode ter certeza. Outro dia eu estava vendo um exemplo, um testemunho de vida muito importante. Uma pessoa que não tinha os braços, as pernas também eram mal formadas, mas tinha os pés. E com esses pés, escrevia cartas, digitava no teclado do computador e tocava teclado com os pés. E agora? Dá para você ser triste ou dá para você ser alegre? Levanta a cabeça, homem de Deus, mulher de Deus. Olha para trás, olha para os lados, para que você venha entender de onde Deus te tirou. Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus te colocou e firmou teus passos em uma rocha. Olha para trás que você vai ver gente sofrendo mais. Você vai ver gente com os limites bem menor do que os seus. Então para de murmurar, porque Deus não se agrada. Ele disse: regozijais-vos sempre. Versículo 17: orai sem cessar.
que quando você está orando, você esquece os problemas que você enfrenta, as limitações que Deus te deu. Quando você está no pé do Senhor, se santificando, orando, tendo uma palavra para alguém, você não tem tempo de pensar no que você tinha, no que você era, o que você já fez. Para com isso. Isso é passado. Deus está mandando você orar sem parar. E ele diz mais no 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Está entendendo, irmão? Essa é a vontade de Deus. Mas, pastor, por exemplo, eu estou desempregado, não tenho condições financeiras como eu gostaria. Essa é a vontade de Deus? Em parte eu quero te dizer que sim, porque Deus conhece o teu coração e o meu. Se Ele nos der riqueza, será que a gente vamos ficar dentro da igreja orando sem cessar? Se Ele nos der propriedade, locomoção, carro novo, enfim, será que a gente vai continuar dentro da casa do Senhor? Para pensar isso aí. Ah, pastor, eu ia. Esse ia é palavra de parar animal, cavalo, não é isso? Ia, o cavalo para, não é isso? Só quem conhece teu coração é Deus. E o que Ele fizer por você e por mim, dai graças a Ele. Dê graças por tudo. Faça a vontade dEle, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É melhor que você e eu enfrente alguns problemas, algumas lutas, do que Ele venha perder a mim e a você. É melhor. Porque eu não tenho a luta como uma derrota. A luta não é derrota de crente, de cristão. A luta não é derrota. A luta é uma academia. As provas são como se fosse um aprendizado, uma academia, porque nós saímos do outro lado, depois desse problema, saímos mais forte. Saímos mais forte, mais crente. É ou não? Às vezes você vai para o hospital sentindo uma dor. Se você já não passou por isso, graças a Deus, mas eu já. E quando a gente fica lá uma noite naquele lugar, sendo medicado, quando nós saímos daquele lugar, nós saímos melhor, um ser humano melhor, dizendo que vou me cuidar mais, né? Deu uma crise nos rins, uma dor, pedra, enfim, cálculo renal. Aí você sai de lá, poxa, foi porque não bebia água. Agora eu vou cuidar melhor de mim, vou beber mais água. Não é? Porventura a pessoa para no hospital porque está sentindo algo e foi através do cigarro ou da bebida. Você sai de lá melhor. O médico olha para a sua cara e diz: você precisa de beber não. Você não precisa de fumar não. Pare com isso, senão você vai morrer. Você sai mais crente. Você diz: vou parar com isso, vou melhorar. E se tal coisa acontecer, você realmente vai dar a volta por cima. Entenda isso. Então a prova para o crente, para o cristão, não é sinônimo de derrota, não é. É para você ficar mais experiente, para você ficar melhor, se valorizar mais. Você está entendendo? Versículo 19, ele diz aqui: não extingai o espírito. Olha que forte. Não extingai o espírito. O 20 ele diz: não desprezeis as profecias. Examine tudo. Retende o bom, o bem, o que é bom para a gente. Olha o que Deus está dizendo. Quantas vezes você estava na igreja e o pregador, quem estava ali no altar,
falou para você: ei, eu profetizo isso. Eu profetizo isso na sua vida. Quantas vezes você não deu crédito? Quantas vezes você olhou para trás, para o lado e disse: não é para mim não, acho que é para você que ele está falando. Quantas vezes você desprezou a profecia? Era para você tomar posse, era para você estar bem hoje. Aqui está dizendo: não, não é mandamento. Não desprezeis as profecias, que são muitas. Quantas vezes você não deu crédito? Quantas vezes? Dá para você imaginar isso? Pensar nisso? E voltar atrás? E correr atrás do prejuízo? Dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Acredite no homem de Deus, na mulher de Deus quando estiver no altar. Acredite. Não despreze. Não se desfaça. Porque o Espírito Santo está falando e você tem que tomar posse. Ele diz aqui no verso 21, examinai tudo, tudo. Você tem o direito de examinar tudo, ver tudo o que está acontecendo no mundo. Mas ele te dá um conselho: retende o bem. Retende o bem, pega a parte melhor. Examina tudo, você vai ver festividade. No outro dia só tem ressaca, cansaço e o bolso vazio. Essa daí você despreza. Você pode examinar tudo. Você vai ver a ignorância, a valentia. No outro dia está preso, está corrido porque tomou uma atitude errada, agrediu alguém. Olha para tudo isso. Olha para tudo isso, está dizendo Deus. Mas no outro dia você vai ver que essa pessoa está corrida, não pode mais morar naquele endereço. Mas só retenha o bem. Quando você é um bom observador da palavra de Deus, você aprende muita coisa. E você traga essas coisas que você aprendeu para o seu dia a dia. Para o seu dia a dia. Que você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. Você vai ver a palavra de Deus se cumprindo. Quando Deus disse, aliás, Jesus, né? Vamos dar nomes. Jesus, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, Pedro, quem com ferro fere, com ele será ferido. Então, não façais o mal com a espada, porque um dia essa espada vai voltar para você. Observa tudo isso. E depois você escolhe somente o bem. Você vai reter para você somente o bem. Ele te dá um conselho aqui poderosíssimo, no verso 22, para a gente encerrar. Abstende-vos de toda aparência do mal. Afastai-vos do mal, do caminho perverso. Abster-se significa se afastar, se abstenha. Sabe, aquela pessoa que se absteve das drogas, da bebida, e agora ele tá num quadro de abstinência, né? Está alterado, está tremendo, não é? Porque ele se absteu da bebida, se afastou das drogas. Mas Deus te manda que você também abstenha, se afasta de toda a aparência do mal. Aquilo que não é do bem é do mal. Não tem a terceira opção, não. Quando Deus disse, o homem de Deus e a mulher de Deus tem que falar o quê? Sim, sim e não, não. Não tem a terceira opção. Ou é sim, ou é não. Daí você escolhe. É igual o livre-arbítrio. O direito de escolha você tem. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. Ou você sobe ou você vai ficar aqui. Você está entendendo o mistério? Deus jamais, nos seus mandamentos, ele jamais colocou você contra a parede.
você tem que me aceitar. Você é obrigado a fazer as minhas vontades. Não, 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 não. De jeito nenhum. Ele sempre deixou você livre, porque nós somos livres. A libertação começou lá com Moisés e Arão, lá no Egito. Depois veio Jesus, pela misericórdia e a bondade dele, terminar a nossa libertação. Você é livre. Você tem um direito de escolha. Se você achar que fazer o bem vai dar tudo certo, tome essa atitude. Nem eu, nem Deus pode proibir. A cabeça é sua, a vida é sua. Mas se você quer fazer o bem, faça o bem. E você vai chegar num lugar bom. Porque é plantando que se colhe. Se plantar o bem, vai colher o bem. Se plantar o mal, vai colher o mal. Assim diz a palavra de Deus. Então, essa tarde, você está recebendo conselhos. Eu sei que hora você vai ouvir esse áudio. Talvez à tarde, talvez à noite, de madrugada, de manhã. Mas quando você ouvir essa pregação que eu sempre posto, sempre mando para as pessoas, pare com muita atenção para entender o que Deus quer para você e o que Ele tem para fazer por você. Entenda a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Chega de sofrer, chega de dar murro em ponta de facas. Você já tentou muito sozinha, sozinho, e não conseguiu, não conquistou vitória, porque a tua vitória está em Deus. Ou você luta com Deus ou luta sozinho. E sozinho não tem chance de vitória. Não tem chance de vitória. Não é pela força dos braços. A tua luta e a minha não é contra a carne, não é contra o sangue. Não. É contra as adversidades, os oferecimentos do mal. Nossa luta é contra as potestades malignas, espiritual, que tem lutado contra a gente. É forte o que Deus está me mostrando agora. É forte o que Deus está me mostrando. Tome cuidado. Tome cuidado. Escolha o caminho do bem. Escolha o caminho do bem. E você que por perturbação, preocupação, opressão, você já se sentiu assim, com vontade de tirar sua própria vida, porque o inimigo estava bradando em teu coração, dizendo, faz tal coisa, tira a tua vida, pula, porque tudo vai acabar, teu sofrimento vai cessar. É mentira do diabo. Ele só quer te pescar. Diga não para ele e diga sim para Jesus, porque Jesus é a vida. Porque o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse na parte B do versículo, eu vim dar vida e vida com abundância. Você quer alguma coisa de paz, felicidade e abundância? Busca em Cristo, porque está nele. Diga não para o inimigo. Amém, povo de Deus. Eu vou ficar por aqui porque o tempo é pequeno. Mas quero te agradecer por você ter ficado aqui ouvindo a palavra de Deus. 19 minutinhos na presença do Senhor, recebendo os conselhos. Coloque em prática, traga para a sua vida e você vai ser feliz. Tá certo? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a sua vida e compartilhe. Não esqueça, compartilhe. E voltamos já já.